Sampaoli não quis o Cassierra. Que história é essa? Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre Júnior Santos no Corinthians. Tem novidade do Nicola. E o Izep foi afastado e não deve jogar pelo Atlético. Vamos falar sobre tudo isso no vídeo, então assista até o final. Deixa o like, ajuda demais a gente. Curte o vídeo, dá essa moral, tamo junto. Inscreva-se no canal, clique em inscrever-se. Quem puder hypar o vídeo também ajuda muito. Mas o like, começar com o like aí, é muito bacana, tamo junto. Lembrando do Instituto Céspedes, Calvície tem solução. A solução é o transplante capilar. Para mudar a sua vida, você vai fazer um investimento importante, então não pode ser em qualquer lugar. Faça no Instituto Céspedes, o link está na descrição do vídeo. Vamos começar falando aqui sobre o Izep. Meu amigo, o Izep foi afastado por conta aí de indisciplina. Que história é essa? Eu vou trazer para você agora aqui no nosso Instagram. Tá aí a notícia. Izep é afastado e poderá deixar o Atlético para jogar a Série B. O meio atacante Izep, 19 anos, promessa revelada nas categorias de base do Atlético, foi afastado dos planos do técnico Sampaoli após se atrasar a um treino, o que causou insatisfação no comando da equipe. O clube está tratando a situação internamente e por isso ele não faz mais parte do seu elenco principal no momento. Possível destino, o portal Tempo apurou que Izep deve seguir a carreira em outro clube, com o Goiás surgindo como uma possibilidade para o empréstimo, transferência. O clube goiano disputará a Série B do Brasileirão. Ele havia sido titular nas primeiras rodadas do Campeonato Mineiro, mas perdeu espaço após o episódio. Bom, vamos lá. O Izep, obviamente, não é a primeira vez que tem algum ato de indisciplina. Eu fico muito triste, decepcionado de ver mais um ato de indisciplina, atraso, né? Não justifica. De qualquer forma, o Atlético também agora com o Sampaoli, aí tem o outro lado. Porque o Atlético com o Sampaoli agora claramente vai de novo, e olha que desta vez tem uma boa base, né? Bons jogadores surgindo, mas vai de novo abandonar os garotos. O Izep, ele tem qualidade, desde o ano passado ele poderia ter sido utilizado, não foi escanteado. Esse ano jogou aí nas 2 rodadas porque tinha que jogar, né? Porque era o que tinha para jogar. Porque foi só os principais voltarem que o Izep, não só o Izep, pega os jogadores do banco também, não tem mais base praticamente. Tem o Vitão, que só está lá porque não tem o Lianco e não tem o Ivan Roman, que na hora que eles voltarem, o Vitão também não será nem relacionado mais. Então também para jogadores na base aqui no Atlético é desanimador, é bem desanimador mesmo, né? Porque você tem qualidade, você quer evoluir, você quer mostrar o seu valor, né? E o treinador simplesmente não liga para as categorias de base. Então a culpa também é do clube que contrata um treinador que tem. Você tem uma base surgindo boa, vitoriosa, com ótimas promessas, mas contrata um treinador que simplesmente não quer utilizar a base. Então vai ter que continuar contratando e esquecendo a base nesse momento. O Izep vai ter que jogar. E repito, ele tem culpa também, óbvio. Não tô tirando o erro do Izep, não. Errou, tem que pagar e tudo agora. Tá muito claro que assim, aproveitou, né? A primeira vez que atrasou aí e tudo, então já tira ele logo, já empresta, porque eu não vou usar. Já é aquela desculpa perfeita para não utilizar a base. Tá aí, quero saber o que você pensa sobre isso. Fico muito triste porque o Izep para mim é um garoto de muita qualidade, se bem trabalhado, eu acho que ele poderia agregar demais ao Atlético, mas não vai acontecer. Mais uma promessa da base que é mal trabalhado e que não vai gerar frutos, pelo menos dentro de campo, né? Enfim, quero saber a sua opinião. Vamos falar agora sobre o Cassierra. Vamos falar sobre o Cassierra e também aí sobre o Sampaoli. Mas que situação é essa? Vamos falar sobre isso. Deixa eu falar antes para vocês. Primeiro, da Brussels. Cerveja Lager Latão, puro malte, deliciosa. Você conhece, né? Eu falo todos os dias aqui da Brussels porque é uma cerveja muito top, mineira. Vamos valorizar a cerveja mineira e um ótimo custo-benefício. Isso que é top. Tá bom? Então se você encontrar no supermercado, compre a cerveja Brussels, prove. Você vai gostar, não tem erro. Para maiores de 18 anos e beba com moderação. E cerveja combina com carnes nobres. E carnes nobres de extrema qualidade é na Cara Preta. Tá bom? Então compre com o cupom Web Rádio CP. Te dá desconto, tem os kits para churrasco, as carnes para o dia a dia, aquelas carnes diferentes também e muito saborosas com uma excelente qualidade. Carnes nobres de qualidade é onde? Cara Preta, link na descrição do vídeo. Vamos lá, vamos falar sobre essa situação. Eu vou trazer primeiro, ontem na coletiva, o Sampaoli respondeu sobre o Cassierra. Melhor do que eu explicar o que ele disse é você assistir, tá legendado aí, imagens da Galo TV. Vamos lá. Yo no he hablado con Casierra, no sé si cuándo él va a llegar, no tengo
no tengo claro. Y segundo, de que no sé cómo va a llegar. Él para mí es un segundo punta que por característica de lo que yo vi de él. Y bueno, será cuestión de que se acomode a Optimi, que está, que entrene y que esté al servicio de que lo que le falta al equipo hoy, que contundencia ofensiva. ¿Qué otra pregunta? ¿Te preocupa a demora da chegada do Diego? Me preocupa todo, pero en realidad yo eso no lo controlo. Por mí, cada llegada tardía de jugadores genera una modificación en la planificación general. Entonces, pero bueno, hoy Preciado no está en el nivel que debería estar, Minda tampoco, y bueno, deberán ponerse en condición en el paso del tiempo. Lo que pasa es que el fútbol no te permite el paso del tiempo. Tá aí. E aí, vamos lá. Agora vamos começar aqui com a informação, tá? E você vai me dizer aí o que você pensa sobre tudo isso. Apuração aqui, esclarecimento do Leandro Colombo, informação do jornalista do Tempo Esportes. Sampaoli sabia e aceitou a contratação de Matteo Cassierra. Nome do jogador foi uma indicação do Siga e da diretoria de futebol. O próprio staff do técnico argentino avaliou o jogador e deu ok. O que aconteceu então? Na coletiva, Sampaoli respondeu que não conversou com Cassierra quando perguntado se o colombiano teria condição física para jogar o clássico de domingo. A forma como ele falou, afastada do contexto da pergunta, poderia sugerir que Sampaoli não teria participado da contratação. Não procede. Então, ele participou sim, tá? Deu o aval para a contratação. O Atlético News postou algo muito interessante. A coletiva do Sampaoli foi desastrosa, mas não achei a fala dele do Cassierra problemática, não. Ele falou que as características dele são de um segundo atacante. Isso não quer dizer que ele não vai ser o nosso 9. Olha a diferença da fala dele se referindo ao Cassierra e ao Rony, por exemplo. O Sampaoli, inclusive, gosta muito de centroavantes que tenham essa característica, o que só deixa mais claro o porquê o Galo foi atrás do Cassierra, que é um goleador, mas tem qualidade e característica de segundo atacante. E quando o Sampaoli fala que não falou com ele, é claramente sobre a questão física, já que a pergunta era saber se ele estaria pronto para o Clássico. Estão tirando as falas de contexto, tá aí. E aí, tá aqui o Matteo Cassierra, só para deixar claro, tá? O transfer market dele, só para mostrar o seguinte. O Matteo Cassierra, ele é centroavante, ó. Posição principal, centroavante. É onde ele mais jogou na carreira, centroavante. Então ele é sim um centroavante, tá? Ele não é um segundo atacante. Ele é um centroavante. Só que é um jogador que sabe jogar bem fora da área, preparado. Já falei muito isso aqui. Você assiste os vídeos dele, as análises. Ele sabe jogar fora da área, preparar uma jogada, né? Fazer o pivô, limpar uma jogada e dar um passe pro atacante em velocidade. Então ele não é um cara que se limita a estar dentro da área finalizando. Mas isso não quer dizer que ele é um segundo atacante. Ele é de fato um centroavante, tá? Com essas características de mais mobilidade e tudo. Então, tá aí. O Sampaoli falou sobre o atacante. Ficou meio parecido na hora, que negócio tipo assim, parece que ele não gostou. Gente, o Sampaoli não iria aceitar um jogador, né? Chegar aqui um jogador que ele não quer. Isso aí eu tenho certeza. Ainda mais centroavante, que a informação é que ele recusou vários. Então, essa de que o Sampaoli não gostou, não concordou, isso aí não procede, não é verdade, tá bom? É a fala do Sampaoli, talvez pelo momento, o Atlético não ter vencido novamente e tudo, mas eu acho que... isso aí é informação. Ele deu aval sim para a chegada do Cassierra e ele é um centroavante. Se for bem utilizado pelo Sampaoli, pode sim fazer muitos gols, como já fez na carreira, tá bom? Vamos para o último assunto, vamos falar sobre Júnior Santos, tem novidade, tem notícias sobre isso. Deixa eu falar para você do protocolo de emagrecimento Valesca Guerra, tá? Do Instituto Valesca Guerra, tá aí na tela para você, né? O Instagram, o telefone. O Eduardo emagreceu mais de 20 quilos em alguns meses com o protocolo de emagrecimento, então aproveite para você emagrecer com saúde, isso é muito importante. Então faça agora, já chama aí no telefone 319-9902-9631, tá bom? Então tem um arroba aí no Instagram, chama para você aproveitar o protocolo de emagrecimento e ter saúde, que é muito, muito importante. Todo mundo sabe aí que é indispensável pra gente. Tudo a gente corre atrás, mas a saúde, meu amigo, é o primordial, tá bom? Vamos lá, vamos falar então sobre Júnior Santos. Olha só o que o Nicola disse hoje sobre o Júnior Santos no Corinthians. Vamos lá. Mais uma informação em cima da exclusiva que eu contei para vocês no programa dessa quarta-feira. Júnior Santos, Atlético e Corinthians seguem em tratativas. Importante destacar que
Um acordo verbal que já existe entre Corinthians e Atlético prevê o empréstimo do Júnior Santos até dezembro com 80% dos salários pagos pelo Timão. O Atlético ficaria responsável por algo na casa dos 20%. A gente está falando numa economia para o Atlético entre 2,5 milhões e 3 milhões de reais até o fim da temporada, incluindo 13º, férias e tudo mais. Já havia contado para vocês que o que está sendo debatido entre os clubes é um empréstimo sem compensação financeira, com o Corinthians arcando com a maior parte dos vencimentos. Repito, esse negócio só não foi fechado ainda porque Dorival Júnior tem outras cogitações, ele tem outros nomes para essa função de atacante. A repercussão entre torcedores do Corinthians, a notícia que eu contei com exclusividade, foi bem positiva, muito mais corintianos desejando a contratação do Júnior Santos do que o contrário. Até por isso existe uma possibilidade real de que essa coisa avance nas próximas horas. O Galo quer se livrar do Júnior Santos, até porque o técnico Jorge Sampaoli entende que essa grana seria melhor utilizada em outros jogadores da preferência dele. Beleza? Tá aí então a informação do Nicola Júnior Santos. Eu não vou falar que tá próximo, mas existe uma possibilidade, você viu, real, né, e até considerável aí, dele ir para o Corinthians. O Atlético topa, né, quer a saída do jogador por empréstimo, opção de compra, e nos próximos dias a gente deve ter uma novidade aí com relação a isso. Então o Júnior Santos pode estar mesmo de saída do Galo rumo ao Corinthians. E aí, a gente que já ajudou o Corinthians em alguns momentos, corintianos mesmo falam isso, né, contratando jogadores que eles não queriam. Dessa vez o Corinthians pode ajudar a gente aí, contratando, levando o Júnior Santos pelo menos por um ano. O que você pensa sobre isso? Saindo de graça, você acha ok, ou você acha que o Júnior Santos poderia, esse ano aí, com o Sampaoli, ter bons números, ajudar o Atlético? Comenta aí, deixe nos comentários, deixa o like no vídeo antes de sair, curte o vídeo, inscreva-se no canal. Hoje, 20 horas, tá? Temos live aí, eu e Tanaka, ao vivo, trazendo muita informação. Então fique ligado de agenda aí. Hoje, 20 horas, eu e Tanaka ao vivo com muita informação do Galo. Fechou? Tamo junto, pessoal. Um abraço a todos. Deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal. Até mais tarde. Um abraço. Valeu. Fui. Tchau.